Pai, nós te damos graças, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Rei da glória, porque, Senhor, nós podemos contemplar o Senhor. Pai, nós podemos contemplar a tua beleza e a beleza da tua santidade. Nós podemos, Pai, te dar graça, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça. Pai, obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, por nos inspirar, Pai, a fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos instrui na palavra, Senhor Deus. O Senhor nos corrige, Senhor. O Senhor, Pai, nos dá o discernimento, o Senhor nos dá o entendimento, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aí com essa pessoa que está ouvindo, Pai, essa oração agora, com essa pessoa, Pai, que está se ajoelhando e se colocando, Pai, diante do Senhor, Pai, pedindo, Senhor Deus, misericórdia, pedindo o teu favor, Pai, pedindo respostas ao Senhor, Pai. Senhor Deus, por essa pessoa, Pai, que está agradecendo agora, Pai, que está te glorificando, Pai, por uma notícia maravilhosa, Senhor Deus, que ela já recebeu, outra, Pai, que irá receber, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas, Pai, que têm buscado o Senhor, e aqueles que te buscam, Pai, te encontram. Aqueles que se achegam a ti, Pai, o Senhor se achega a eles. Obrigado, Pai, porque nós temos a esperança. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma marca, um selo, Senhor. Nós temos o Espírito Santo, que dá testemunho, Senhor, que garante, Senhor Deus, que é o penhor, Pai, pela nossa salvação. Pai, nós te louvamos, Pai, porque nós recebemos o teu amor, Pai, e por isso nos sentimos amados. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer o entendimento, por abrir os nossos olhos, por quebrar paradigmas, por trazer a revelação da tua palavra para nós. Espírito Santo, muito obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem ti, Senhor, essa live não seria, Pai, a mesma. Obrigado, Espírito Santo, por nos usar e nos inspirar para fazer da maneira que o Senhor quer, Pai, que façamos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Então hoje, para você que chegou agora aí, estava conversando, comentando, falando aqui sobre como que nós sabemos se é a alma ou se é o espírito. Se você já caminha há um tempo aqui, nós já falamos que nós somos um ser triuno, nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Nós temos facilidade de ver o nosso corpo e alimentar o nosso corpo, satisfazer as vontades da nossa carne. A nossa alma, ela muitas vezes reage às emoções, reage àquilo que as outras pessoas fazem por nós. A nossa alma, ela oscila, é a nossa mente, é o nosso sentimento, é as nossas emoções, que horas estão lá em cima, horas estão lá embaixo. Mas o nosso espírito é aquele que nos dá comunhão com o Pai, é aquele que nos dá o entendimento da sua palavra, é aquele que nos traz o discernimento, é aquele que nos traz a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse entendimento e começarmos a entender que se nós não alimentarmos o Espírito, nós estamos só perdendo tempo. Nós não estamos vivendo e desfrutando do melhor do Senhor. Eu quero te ensinar a discernir quando você está caminhando na alma e quando você está caminhando no Espírito. Você que já fez um propósito com Deus, você que já pegou a sua Bíblia, abriu ela e falou assim, Deus fala comigo. E de repente vem um versículo específico ali, você lê e aquilo é uma resposta do Senhor para a sua vida. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que sim, Deus pode ter já falado, respondido com você, quando você abre a Bíblia, quando você faz um propósito, assim como Gideão fez um propósito, para que você possa situar, depois você lê, né? Não há tempo para eu ler todos os textos que eu cito aqui, mas se você for esperto, sábio, você vai ter papel e caneta aí na sua mão, e você vai anotar as referências e depois você vai poder passar um tempo degustando essa palavra.
Lá em Juízes capítulo 6, 36 ao 39, o Gideão, depois de ele ter conversado com o anjo do Senhor, depois do anjo do Senhor ter aparecido para Gideão e falado para ele as características de como Deus o vê, homem valente, um homem que foi escolhido, um homem que foi feito ali para libertar. Gideão não se via assim, ele se via como o menor da menor família, da menor casa, da menor tribo. Gideão, ele não conseguia se ver como Deus o via. E Gideão ali naquela conversa, ele já tinha certeza que era um anjo do Senhor, tinha oferecido sacrifícios ali, oferecido algo, né? E Deus tinha aceitado. Gideão ainda ele tem uma dúvida no seu coração. E ele fala, olha Senhor, eu vou pegar aqui uma lã e eu vou colocar essa lã aqui dentro do lagar onde eu estava a malhar o trigo. E eu quero, Senhor, que tudo em volta aqui esteja seco, mas que essa lã esteja molhada. Aí então eu vou saber que é o Senhor que estava ali falando comigo, que eu não estou sendo enganado, que é o Senhor que falou e que tudo isso é verdade, que o Senhor vai me usar para libertar esse povo. E assim, quando amanheceu, Gideão vai lá, pega a lã, olha em volta, está tudo seco, e ele espreme aquela lã e enche uma tigela com água. Aí Gideão, ele fala assim, olha Senhor, é lindo isso que o Senhor fez, obrigado por me responder, mas não fica bravo comigo, a minha fé ainda não alcançou, eu ainda não tenho certeza. Será que não foi alguém que veio e despejou uma tigela de água na lã e ficou só a lã molhada e toda a terra seca? Será que não tem alguém aí que escutou de repente o meu propósito que eu fiz com o Senhor? Olha, Deus, por favor, não fique irado comigo, não fique bravo comigo, eu vou fazer ao contrário, que toda a terra em volta fique molhada pelo orvalho, mas que a lã fique seca. E assim foi que no outro dia, Gideão, ele conseguiu ver a sua lã seca e tudo em volta estava molhado, e ele ter a certeza que era Deus que estava falando com ele, Deus estava respondendo ele com um sinal externo. Entenda uma coisa, já faz 15 anos que eu me converti, 15 anos que eu conheci Jesus, e há 15 anos atrás eu fiz muito disso. Eu trabalhava com Deus com propósitos. Eu falava, Deus, se acontecer tal coisa, é o Senhor. Se acontecer tal coisa, não é o Senhor. E eu ficava fazendo muitos propósitos ali para cada uma das decisões que eu ia tomar. Nós decidíamos baseado nos propósitos e Deus respondia. Só que o que eu entendi? Que Deus, ele quer nos levar para um outro nível. E alguns anos atrás eu estava numa campanha, num período de oração na igreja, e eu orava ali, eu tinha sentido no meu espírito que era Deus falando comigo. E eu passei ali por 40 dias orando numa consagração, e todas as manhãs eu ia lá. E ao meio daquela campanha eu falei, Deus, eu quero fazer um propósito aqui. É o Senhor mesmo que falou para eu vir orar? Olha a minha cabeça. Será que o diabo ia mandar eu ir orar? Será que o diabo ia mandar eu me consagrar? Será que o diabo ia falar para eu ficar com o meu espírito mais forte? Mas na minha imaturidade, eu estava lá falando com Deus. Deus, eu fiz um propósito só no pensamento para o diabo não ouvir. Deus, se alguém vir aqui, né, e me trazer uma Bíblia, não precisa nem ser na igreja, pode ser fora, não precisa nem ser aquelas Bíblias, né, bonitas que a pessoa tem que comprar, pode ser aquelas Bíblias gratuitas, que a pessoa pegue e me dê, ó, Eduardo, senti de te dar essa Bíblia, eu vou entender que é o Senhor que estava falando comigo, que o Senhor estava respondendo a minha oração, que era o Senhor que me chamou para orar e fazer essa campanha aqui. Durante aqueles 40 dias eu tive muitas experiências com Deus. Deus me deu discernimento, Deus me deu entendimento de várias coisas que estão acontecendo hoje, de coisas que já aconteceram, já se cumpriram, né? De propostas que eu teria e não seria o propósito do Senhor, e eu precisaria dizer não a grandes ofertas, a grandes coisas, a coisas maravilhosas.
Imagina que você recebe, né, uma proposta para ser um presidente, né? Quem não quer ser um presidente? E algumas coisas Deus foi falando no meu coração e foi falando, ó, isso você vai receber, mas não é para isso que eu te chamei. Olha, vão querer fazer isso com você, mas não foi para isso que eu te chamei. Vão querer fazer isso, mas não é aqui, não é. E Deus foi me dando toda a direção, né? O Espírito Santo foi me dirigindo. Mas quando veio aquele sentimento de eu fazer o propósito, eu passei ali no último dia, no meu propósito, que era até tal dia Deus me dá aquela Bíblia. Veio um irmãozinho naquela semana, começou a orar comigo na igreja. Falou, Eduardo, eu não consigo falar com você na hora do culto, eu não consigo pegar a oração com você, porque quando eu vou lá para orar, enche, vem uma fila de gente para falar com você, e todo mundo quer pegar a oração ali e eu não consigo. E então a minha esposa falou que toda manhã ela passa aqui, vê seu carro e que não tinha ninguém, que se eu viesse você podia orar. Eu oro ali com ele sobre aquele pedido que ele tinha e naquela mesma semana Deus entra com providência, faz um milagre de coisa que era impossível de acontecer na vida daquele irmão e acontece. E aquele irmão fica feliz e ele continua vindo ali orar e no último dia ele chega com uma Bíblia debaixo do braço. E ele chegando com aquela Bíblia, eu falei, obrigado, Deus, né? Li aquela Bíblia, eu falei, Deus, será que ele vai dar a Bíblia dele para mim? E passou, nós oramos o período que nós ficávamos ali, né? Se despedimos e ele foi embora com a Bíblia dele debaixo do braço. E eu fui triste e frustrado para casa. Eu falei, Deus, não ganhei a Bíblia. Será que eu passei esses 40 dias orando aqui? E não era de Deus eu orar, não era o Senhor que me falou, era coisa minha, da minha carne, da minha alma. Como que eu vou saber se é da alma? Como que eu vou saber se é do Espírito? E eu saí, fui para o trabalho e na empresa, quando eu saí para ir visitar um cliente, no caminho, Deus começou a falar comigo. O Espírito Santo falou de uma forma tão clara ao meu coração, que eu praticamente não conseguia dirigir, porque meus olhos lacrimejavam. Eu estava ali recebendo tudo aquilo que Deus estava falando comigo, tudo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E a primeira coisa que ele falou, por que você vai ficar, ou até quando você vai ficar, me experimentando, fazendo sinais e propósitos, esperando coisas externas, se eu estou interno, se eu estou dentro de você e eu falo diretamente com você. Se você sabe reconhecer a minha voz, por que você fica esperando sinais externos? Fui eu que te chamei para orar, fui eu que falei para você, fui eu que falei todas essas coisas para você lá nesse período de oração. Fui eu. E ali eu já não me aguentando. Deus falou assim, muitas pessoas, eu preciso usar homens de Deus, ou mulheres de Deus, mulheres minhas, para falar com eles. Porque eles não têm acesso, eles não conseguem me ouvir. Então eu preciso usar um agente externo para ir lá, para despertar essa pessoa, para vir ao meu encontro. Mas a minha vontade é falar com todas as pessoas, face a face, assim como eu falava com Moisés. Eu quero conversar, eu quero ter relacionamento com as pessoas. Mas eu preciso usar por um período de tempo algo externo para despertar essas pessoas, para elas saberem que eu existo, e quando elas descobrirem que eu existo, elas vão interagir comigo, elas vão se relacionar comigo. Entenda uma coisa, no princípio, no começo, quando nós ainda somos bebezinhos, recém-nascidos na fé, Deus pode usar sinais externos, sim, Deus pode fazer com que você abra a Bíblia e vira uma palavra específica para a situação que você está vivendo. Você pode fazer um propósito, assim como Gideão fez.
e Deus responder. Mas ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, Deus quer que nós amadurecemos, que nós venhamos a nos aperfeiçoar. E quanto mais nós vimos a nos aperfeiçoar, mais maduros nós ficamos, mais intimidade com Deus nós temos. Entenda a diferença de Gideão ter feito um propósito para nós hoje. Gideão, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Aquele tempo, Deus visitava, os homens através de sinais externos. Vinha um anjo, um profeta de Deus, ele recebia a mensagem de Deus de forma externa. Vinha o Espírito sobre, não vinha dentro. Então, quando eles faziam esses sinais externos, eles precisavam de uma confirmação. Hoje, o Espírito Santo está dentro de nós. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo Deus desse mundo, pelo diabo, porque o diabo, ele tem poder para lançar um pensamento na sua mente. Ele não consegue ler o seu pensamento, mas ele pode lançar um pensamento para que você falhasse, se acontecer tal coisa, é de Deus. E aí o diabo, ele faz trabalhar sobre aquela situação para que se cumpra aquele propósito. E aí somos enganados. Outro dia ainda eu estava imaturo na fé, Estava num daqueles dias de baixo astral, com a frequência baixa, e de repente eu saí dar uma caminhada aqui no condomínio. E eu falei, Deus, isso já faz quase um ano, tá? Deus, o Senhor está aqui, Deus? O Senhor está... Aqui tem muitos animais e um animal que eu nunca tinha visto era um tucano. Eu falei, Deus, me mostra um tucano. Se o Senhor está aqui, está caminhando comigo, se essa voz que eu estou ouvindo é do Senhor, me mostra esse tucano. E eu comecei a caminhar e eu fiz um propósito. E depois de uma hora, eu cheguei em casa mais triste do que quando eu saí. E a minha esposa viu que eu estava triste, que eu estava abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí ela chega e pergunta, por que eu estava triste? Eu falei, amor, eu fiz um propósito e Deus não me respondeu. Ela falou, que propósito você fez? Eu falei, ela falou assim, se você sabe que eu estou aqui, se você sabe que eu estou aqui na cozinha, você vai ficar me chamando para, se eu estiver aqui, eu bater uma palma, ou fazer isso, ou fazer aquilo, para você ter certeza que eu estou aqui, se você sabe que eu estou aqui? Deus, ele é assim, irmãos. Ele está com nós, ele está dentro de nós. E ele não quer toda hora fazer alguma coisa para mostrar, para provar que ele está dentro de nós. Ele quer nos mostrar através da palavra que nós estamos caminhando no caminho. Olha para o texto de 2 Timóteo 3, no verso 16. Diz assim que toda escritura é dada pela inspiração de Deus. Toda a escritura, ela é dada pela inspiração de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso ver se eu estou andando na alma ou no espírito, é se aquela inspiração que eu estou tendo, ela está na palavra ou não está na palavra. Se aquele contexto que eu estou lendo um versículo faz sentido ou eu estou distorcendo a palavra. Lembra que o diabo, ele pega a palavra e ele distorce a palavra para confundir as pessoas. Fez isso com Eva, tentou fazer isso com Jesus. Ele faz o quê? Que você tenha um entendimento diferente da palavra. Muitas pessoas falam assim, Deus está falando para mim deixar o meu esposo, para eu me separar dele, porque ele é isso, aquilo, aquele outro. Mas aí, como que Deus está falando para você deixar o seu esposo, você se separar, se a Bíblia diz que Deus abomina, odeia o divórcio? Será que Deus se confundiu quando ele falou que ele odeia o divórcio? Então, quando não bate nas escrituras, nós precisamos entender. Ai, Deus mandou eu contar uma mentirinha para não magoar outra pessoa, para não ferir a outra pessoa. Aí eu conto uma mentirinha. Essa mentirinha que você está contando, a Bíblia chama você de filho do diabo.
É isso que você quer ser? Contando mentiras? Então nós precisamos entender que quando algo vem no nosso coração, quando algo chega na nossa mente e não bate com a palavra de Deus, que é toda inspirada pelo Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está falando no nosso espírito, mas é a nossa carne falando com a nossa alma. E nós precisamos ter esse discernimento. Deus, Ele quer nos amadurecer. E como que eu me torno maduro? Conhecendo a palavra, conhecendo a Escritura. E quanto mais eu passo tempo lendo a Escritura, lendo a Bíblia, tendo o discernimento, tendo o entendimento. Sabe, esses planos anuais de leitura Bíblia devia ser algo obrigatório para todo cristão. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Tem pessoas que mal lê aquele versículo do dia. Nós precisamos ter um tempo de leitura bíblica, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou tendo a revelação de Deus. Já faz mais de 570 lives que nós estamos aqui nesses devocionais. E esses 573 hoje, 572, não sei. Esses 570 dias eu nunca preparei uma mensagem no dia anterior. Eu nunca fiquei preocupado, Deus, o que o Senhor vai falar amanhã? Deus, e amanhã às 5h59, quando eu abrir a live, sobre o que eu vou falar, sobre qual tema eu vou falar. Deus me deu paz. E existem mais de 570 mensagens que não se repetem, diferentes, todas inspiradas pelo Espírito Santo. Porque eu acordo antes e eu oro e eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar comigo? Primeiro a mensagem vem para mim. Aí depois Deus fala, agora você fala ao povo, agora você fala isso. Mas primeiro eu me alimento, eu alimento o meu espírito. Então nós precisamos ter esse entendimento que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Aí ele diz assim, ela é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Existem aqui 4 coisas. Ela é útil para o ensino. Você sabia que a Escritura ela é útil para o ensino? Quando a palavra ela é útil para o ensino, eu preciso entender que esse ensino, o que ele significa. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ela tem um propósito, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ei, nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas Efésios 2:10 diz que nós somos salvos pela graça, mas somos feitos por Deus para fazer boas obras. As obras não nos salvam, mas nós, depois de salvos pela graça, estamos habilitados para fazer boas obras, desde que instruídos pela palavra. Nós precisamos entender aqui o que é a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito para nos trazer ensino. Se eu não leio a palavra, como que eu vou ter ensino? Eu tenho ensino de tantas coisas, mas essas coisas que eu estou aprendendo, elas são agradáveis a Deus? Essas coisas que eu estou aprendendo aí, elas estão agradando a Deus? É isso que eu preciso ter, esse entendimento. O ensino, ele mostra o caminho que nós devemos andar. Você sabe o final desse caminho que você está andando? Quem está te guiando por esse caminho? Quem falou para você ir por esse caminho? Ah, meu pai falou, meu avô falou, né? Não sei quem falou. Mas uma coisa você precisa ter certeza, que o Espírito está falando com você. E só através da palavra, sem contradizer a palavra, sem ir contra o que a palavra diz, você vai ter o ensino para saber qual é o caminho que você precisa andar.
A repreensão, o que ela faz? A repreensão, ela indica aonde nós saímos do caminho. Sabe aquela voz que fala assim, ó, recalculando? Você já ouviu, né? Você errou o caminho. Então existe uma repreensão aqui para indicar aonde você saiu do caminho, aonde que você se desviou. Lá em Apocalipse ele fala, ei, se arrepende, volta lá no seu primeiro amor, lembra-te aonde você caiu, aonde você deixou de orar, aonde você deixou de ter o seu tempo de leitura, aonde você deixou de ter o teu tempo de oração. Volta, arrepende, volta lá e começa de novo. Você começou orando 5 minutos, volta lá, começa a orar 5 minutos. Você lia um capítulo da Bíblia por dia, você lia um Salmos, um Provérbios, volta lá, começa a ler de novo. Isso que a repreensão está dizendo, é isso que ele está dizendo para você, aonde você caiu, aonde você esfriou. Volta lá, volta lá. Aí vem a correção. A correção, ela conta como que nós vamos voltar para o caminho. Quando eu sou corrigido, tem alguém aqui fazendo você acordar cedo para te corrigir, para você voltar para o caminho. Se você andar fora do caminho, se você andar pela trilha, pelo atalho, de repente é mais difícil. Você acha que é mais fácil, que tem liberdade, mas o caminho que vai conduzir à vida eterna, à salvação, você precisa ser corrigido. E a correção principal, ela é do Espírito Santo. Só que as pessoas, elas estão ouvindo tantas vozes que elas não conseguem mais discernir a voz do Espírito Santo. Elas dizem, eu não ouço Deus, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Então ouça o que a palavra está dizendo. Que quanto mais você ler a palavra, quanto mais você se dedicar na leitura da palavra, mais o Espírito Santo vai falar com você. Quando nós paramos de ficar olhando para a lã, paramos de ficar olhando para os propósitos, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer isso. Não, o Espírito Santo está falando comigo. Ei, eu não tive nenhum sinal externo para nós sairmos da nossa casa, da nossa terra, da nossa parentela, para eu deixar imóveis, deixar empresa, deixar família, deixar pai, mãe, deixar tudo e mudar para cá. Foi o Espírito Santo falando ao meu coração, confirmando no coração da minha esposa. Todas as decisões que nós temos tomado, elas não são por propósito. Inclusive já tiveram propósitos de pessoas que eram referência para nós. Olha, Deus está falando, fiz um propósito aqui e é para você fazer tal coisa. Tá, mas Deus não falou no meu coração. Agora eu não preciso dos seus propósitos para dizer para onde eu vou. Deus fala aqui comigo. É conflitante. Muitas vezes você pode ali até perder a estrutura. Mas nós precisamos entender quem é a voz que vai falar para onde nós vamos. É a voz de um líder espiritual, é a voz de um pai, é a voz do marido, é a voz da esposa, é a voz do filho, né? Tem filhos que falam para os pais, vem mamãe, vem papai. E os pais ali são guiados pelos filhos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E essa correção, ela é necessária. Eu já fui corrigido. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, parar de ficar agindo na carne, pedindo sinais externos quando Deus está falando interno. Deus está falando interno comigo, está falando com você. Eu não sei quantos propósitos você vai ficar fazendo aí para mudar a sua vida, mas o Espírito Santo está falando, ei, chega de fazer propósito externo. Agora eu quero que você me ouça e que você confie que essa voz que está falando aí dentro do seu coração, no seu espírito, sou eu. Para de fazer, para de ficar esperando sinais externos. Eu estou dentro de você. Eu sou o maior sinal, eu sou o selo que você precisa para você ir para frente, para você deixar de ser criança, para você amadurecer, para você ser o homem perfeito,
para você andar em obras perfeitas, para você colocar em prática o dom e o talento que eu te dei. Ei, porque se você não colocar o dom e o talento em prática que eu te dei, ele lhe será tirado e eu vou dar àquele que tem 10. Nós precisamos começar a colocar em prática. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu talento? Por que você guarda ele dentro do seu bolso? Por que você se esconde atrás de uma capa, atrás de uma roupa, atrás de uma empresa, atrás de um crachá, atrás de algo, se Deus te deu um talento tão maravilhoso para você decidir? Toda decisão, ela é difícil, mas uma decisão, ela significa, ela vem da palavra decídio, que é matar. Decídio, eu mato aquela opção. Ei, eu não tenho mais opção. Eu não tenho mais opção de voltar para trás. Assim como Eliseu falou, ei, eu mato essa opção de lavrar a terra. Eu queimo as carroças, eu mato os bois, eu faço um costelão, eu como aqui, eu não vou mais olhar para trás. Se você está olhando para trás, às vezes você pode paralisar e não conseguir mais ir para frente. Pode ter virado uma estátua de sal. A misericórdia do Senhor fez essa mensagem chegar até você hoje. Sabe para que existe a correção? Como que nós voltamos ao caminho? Essa instrução, ela instrui como eu permanecer no caminho. O Espírito Santo está falando, leia a Bíblia, faça a oração, faça jejum, se consagre ao Senhor, busque ao Senhor. O Espírito Santo está te direcionando a tomar decisões que mudarão o teu destino. Você precisa mudar o seu alvo. Se o seu alvo está perdido, se você não sabe para onde está indo, você precisa direcionar. Quem é o seu alvo? Quem é a voz que vai falar com você? Quem vai falar para onde você deve ir? O que você deve fazer? Como você vai fazer? É o Espírito Santo. Mas você precisa acreditar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Você acredita nisso? Ou você só pega as partes que lhe convém? Não, ó, essa parte da Bíblia aqui eu gosto. Mas quando fala que no mundo tereis aflições, eu não gosto, então essa parte eu não pego. Aí eu fico orando, Deus, eu estou tendo aflição, mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Eu só pego a parte que se adulterou, pode divorciar, mas eu não pego a parte que Deus fala que odeia o divórcio. Eu não pego a parte que Deus fala que se divorciou, pode divorciar, mas fica solteiro, fica sozinho. Quer casar, casa de novo com o mesmo marido, com a mesma esposa. Eu não pego essa parte porque não me convém, não me agrada ouvir isso. Não, eu nunca mais quero ver esse homem, nunca mais quero ver essa mulher. Por que você pega partes isoladas da Bíblia? Nós precisamos entender que a Bíblia é um todo. A Bíblia não é feita de Antigo e Novo Testamento para agora você pegar só os versículos do Novo Testamento e ver. A graça, a nova aliança começou lá atrás. Deus já fez a nova aliança com Abraão. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Já começou lá. Você é bendito porque Deus já fez essa aliança lá. Deus quer que você viva o melhor dele. Mas você, para viver o melhor dele, você precisa confiar nele. Você precisa entregar a sua vida para ele. Você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Para você ser feito filho de Deus, você precisa receber Jesus. Talvez essa correção, essa instrução, essa repreensão, essa direção que o Espírito Santo está te dando aqui, seja para te habilitar, para que você se torne o homem perfeito, a mulher perfeita que Deus sonhou para você. Que você comece a colocar os planos dele em prática e não os seus planos. Abra mão dos seus planos para viver os melhores planos, que são os planos de Deus. Pare de ser resistente, pare de ser obstinado,
Pare de ser teimoso. Até quando que você vai esperar para viver o melhor que Deus tem para você? Que sinal que você está esperando? Tome uma decisão agora. Aquilo que o Espírito Santo já falou com você lá atrás, Ele não vai falar de novo, mas Ele está te lembrando, eu já falei isso para você. Coloque em prática e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Amém? Tenha um dia abençoado.